play, aperta o play. Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre a ginástica artística, tá? A ginástica artística é uma ginástica onde o aparelho é grande e o ginasta sobe no aparelho e faz um monte de exercícios. E aí tem os aparelhos femininos e masculinos. Mas a história da ginástica artística é bem interessante, porque ela deu origem a uma coisa bem legal que vocês conhecem bastante. A gente vai falar bem no finalzinho o que é, tá? Então, na ginástica, a história dela, ela começou como uma ginástica dentro de escolas especializadas. E isso começou lá na Alemanha. Então, os precursores dessa ginástica são um grupo de professores, tá? Teve o Gutsmuts, que era um professor que ministrava esses exercícios dentro da escola, dentro dessas escolas especializadas. E aí teve uma pessoa que teve a ideia de pegar essa ginástica, esses aparelhos, e colocar para fora em parques, em praças, para divulgar e fazer as pessoas se fortalecerem, melhorarem a sua saúde, seu estado físico. E essa pessoa foi o Ludwig Friedrich Jahn, tá? Ou Jahn, né? Em português a gente pode ler da forma como a gente escreve. Então, essa pessoa, ele criou aparelhos grandes, criou um grupo de ginastas e eles mesmos construíam os aparelhos e demonstravam para as pessoas como que era, como que se exercitava. Então esses aparelhos, muitas vezes construídos de forma rústica, com toras, com cordas e alguns deles até com grande altitude, as pessoas precisavam exercitar a força do braço, subindo em cordas, subindo em escadas, se equilibrando em partes bem estreitas, fazendo movimentos pendurados em argolas, em cordas ou até mesmo em barras, e assim nasceu a ginástica artística. Esse professor, ele percorreu toda a Alemanha na época, isso foi final do século XVIII e início do século XIX. E o método dele ficou muito conhecido, tanto que eles começaram a adaptar esses aparelhos também para as crianças. Mas como que a gente ia fazer aparelhos de ginástica para crianças e despertar o interesse na criança? Porque se ficava aberto ao público em praças, a criança tinha que ter um interesse de ir lá e ver como é que é. Então eles tiveram a ideia de fazer brinquedos. Ou seja, a maior parte dos brinquedos que você vê nos parques infantis são pensados para a criança trabalhar força, resistência, a flexibilidade, a coragem, né, de ganhar altitude, de fazer exercício de equilíbrio, de agilidade, ganhar flexibilidade, ou seja, tudo que você precisa para a ginástica artística, certo? Então, esses aparelhos são conhecidos até os dias de hoje. Provavelmente a sua escola tem alguns deles. Um balanço, uma gangorra, ou até mesmo um gira-gira, um espaldar, ou no formato de outros bichinhos, né, para as crianças subirem, se pendurarem, fazerem movimentos até acrobáticos. Pois é, esses aparelhos foram pensados por esses professores, pensando em trabalhar ginástica artística. Vamos conhecer alguns desses aparelhos? Então, para a gente demonstrar a nossa ginástica, nós viemos num lugar muito especial. Sabe onde eu estou? Dá uma espiadinha. Aqui é o Parque das Crianças, é um dos maiores parques aqui da nossa cidade, com brinquedos e vários equipamentos inspirados nos equipamentos do professor Ludwig Jahn, tá? Então,
nós vamos mostrar alguns equipamentos e vamos falar o que você consegue trabalhar de ginástica em cada um deles, tá bom? Vamos conhecer algum deles? Esse equipamento aqui é um trepa-trepa, tá? Ele simula um espaldar da ginástica e ele trabalha força das mãozinhas para segurar firme, também o equilíbrio, porque muitas vezes você tem que colocar o pezinho e ficar equilibrado, força das perninhas e principalmente coragem, certo? E alongamento, tá bom? Vamos conhecer outro? Esse aqui você conhece por escorregador, não é? Pois bem, para você escorregar, primeiro você tem que subir uma escadinha com as mãos e os pés, também trabalhando força, mãos e pés, equilíbrio e principalmente essa descida, o seu corpo ele percebe o tempo no espaço. Quanto tempo você demora para escorregar e atingir o solo? Esse tempo o ginasta precisa saber quando ele faz um salto na ginástica também. É aqui que você começa a aprender. Vamos em outro? Na gangorra, a criança precisa força de mãos, apreensão, empurrar a gangorra para vencer o peso da outra pessoa. Então eu faço um contrário do agachamento, seria um leg press, tá? Da academia de musculação. E aí ela precisa também, ao ser arremessada para cima, manter o corpo firme. Então o equilíbrio também é importante nesse brinquedo, tá bom? Vamos em outro? Já o balanço, a criança precisa força nas mãos, força de apreensão e também força no bracinho, equilíbrio da coluna e força também na coluna e principalmente a força dos pés e o movimento também rítmico para você aumentar o deslocamento em pêndulo, que é o que o balanço faz. Ele faz esse movimento aqui, ó. É um pêndulo. Você precisa empurrar e fazer esse movimento com as pernas. É importante que a criança faça ela mesma o movimento das pernas e não alguém empurrando, senão ela não trabalha a perninha, tá bom? Vamos conhecer mais um? E esse brinquedo aqui também muitas escolas têm, muitos parques também têm. Esses tubos, às vezes, o pessoal aproveita e faz uma arte como se fosse uma cobrinha. Ele trabalha o alongamento, porque eu preciso de flexibilidade para caminhar por dentro. E também, em alguns casos, para quem quiser e for mais corajoso, dá para se equilibrar em cima, né? Ele não rola, ele é bem pesado. Mas se você andar aqui por cima, você trabalha o equilíbrio, tá bom? Também dá para fazer o equilíbrio em outros brinquedos. E hoje a gente vai tentar fazer alguns exercícios no parquinho, tá? Procure um parque próximo de você para você brincar, que aí você está fazendo ginástica em aparelhos. Não esquece de fazer um desenho bem bonito no seu caderno do brinquedo que você mais gosta do parquinho, tá bom? Beijo para você, tchau! 1, 2, 3. Aperta o play!